tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista, socioambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido, que passa aqui na TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br, e é transmitido também pela TVC, TV Comunitária de BH, toda sexta-feira, 21 horas e 30 minutos, aos sábados, 11 horas e 30 minutos, e aos domingos, 19 horas e 30 minutos. Nós da Ponto Terra estamos preparando um seminário para o dia 30 de novembro, onde nós vamos debater a questão das três faunas, a doméstica, a silvestre e a exótica. E em seguida, a partir de 30 de novembro à noite, à sexta-feira, no sábado e no domingo, 1º e 2 de dezembro, nós vamos realizar um curso de criação de animais silvestres, aí em parceria com o zootecnista Fábio Oskin, que é mestrando da Escola de Veterinária da nossa UFMG, além de ser formado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa. E agora nós vamos começar a conversar muito sobre esses assuntos, fauna doméstica, fauna silvestre e fauna exótica. O nosso convidado de hoje é administrador de empresas, tem uma empresa de engenharia, mas é um apaixonado com a questão de animais e ele faz a criação dos três tipos de fauna. Paulo Filizola, obrigado pela sua presença no nosso Ecologia e Cidadania. É um prazer estar aqui. A gente entende que esse tipo de iniciativa é que pode modificar as coisas que precisam melhorar para que todo mundo possa ter direito de mexer com o que gosta e tentando até de forma comercial, até poder angariar algum fundo com isso. Você é um administrador, tem uma empresa de engenharia, bem sucedido, família tradicional. Como que foi a sua guinada, quanto que foi a sua passagem para também ser um criador de animais? Olha, é uma paixão que vem desde menino, e a gente, quando criança, sempre gostou de mexer com passarinho, e pegar passarinho, e criar e tudo, mas que ficou meio desativado durante uns anos. E agora tem aproximadamente uns 10 anos que eu fui morar na região afastada de Belo Horizonte. E o contato com o campo, com a natureza, foi me chamando a atenção e me dando vontade cada vez mais de mexer, não só com animais, que eu gosto muito, mas com plantas também, que eu também gosto muito. E a gente vai se dedicando e procurando ver o que a gente mais gosta para aprender um pouco e conviver com os animais e com a natureza, que é maravilhoso. Mas para você trabalhar com a questão dos animais da fauna silvestre e da fauna exótica, você tem que ser reconhecido pelo IBAMA. Depois nós vamos contar essa história da passagem ou não para o IEF. Então você teve que constituir um criador, é isso? É, exatamente. Na verdade, dependendo do tipo de animal que você mexer, galinha, pavão, não exigem nenhum tipo de regularização. Sim. Mas na parte, por exemplo, de animais silvestres, por exemplo, os psitacídeos, que é um ramo que eu tenho me dedicado bastante, é necessária toda essa parte legal, e a gente deu entrada junto ao IBAMA e aos órgãos legais para adquirir toda a documentação de acordo com a lei. E o bom é você trabalhar e fazer as coisas tranquilamente, sabendo que está cumprindo sua parte de cidadão. Paulo, vamos começar então por etapa. Primeiro vamos chamar de fauna 1, a fauna doméstica. O que você tem no seu criadouro de criação da fauna doméstica? Considerado fauna doméstica, que eu tenho hoje lá no meu criatório, seria a criação de galinhas, que eu lá faço uma distinção. Eu crio algumas galinhas com ração normal, com um método tradicional. Outras ficam separadas e recebem só milho e muito verde. Essas são as galinhas que botam um ovo orgânico, caipira orgânico, que é um ovo que eu uso para o consumo humano, das pessoas lá de casa. Já as outras que botam esses ovos e que comem a ração industrializada, ração de galinha, ração de postura, essas a gente usa os ovos para dar aos próprios psitacídeos, que a gente fornece uma vez por semana para todos eles. Essa forma de alimentação, que é considerada muito boa. Eu tenho testado até em mim mesmo que o ovo não faz mal, o ovo faz bem. Vamos agora para o tipo de fauna, a fauna silvestre
brasileira, vamos assim dizer? O que você tem lá de criação de fauna silvestre brasileira? Sim, acabando a outra pergunta, então eu tenho as galinhas, eu tenho cães, que eu crio 2 raças, né? Eu tenho lá o pastor belga e tenho agora, estou criando o Bull Mastiff brasileiro. Além disso, temos os pavões também lá, bastante inclusive, esses também são considerados domésticos. Agora, com relação à sua próxima pergunta sobre os animais silvestres da fauna brasileira. Da fauna brasileira. A gente, inicialmente, há uns 2, 3 anos atrás, tínhamos mais de 60% do nosso criatório de animais silvestres, brasileiros. A gente gosta muito, achamos os animais brasileiros maravilhosos, gostamos de criar, queremos garantir que não acabem, que não se extingam. E com isso, entramos com os processos, conseguimos a nossa liberação para a criação de exótico, mas não conseguimos do silvestre. Essa é uma questão que eu preciso explicar para o telespectador, para a telespectadora, que o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, é que ainda controla essa questão da fauna silvestre e da fauna exótica no Brasil. Há um processo de passar para os estados, mas ainda está em tramitação, e na verdade o IBAMA já fez a regulamentação daquilo que se pode criar da fauna silvestre estrangeira, da exótica. Mas o IBAMA, o nosso querido IBAMA, ainda não fez a lista dos animais que podem ser criados da fauna silvestre brasileira, que a gente fala simplesmente fauna silvestre. É um problema que nós, que temos certa participação política, temos que resolver. O IBAMA está devendo isso a todos os criatórios do Brasil. Então vamos falar agora da fauna silvestre. O que você tem lá da fauna silvestre exótica? Exóticos. Pois então, os exóticos, como a gente conseguiu essa regulamentação que saiu oficialmente, a gente está procurando se dedicar mais aos exóticos, porque não podemos ainda comercializar os silvestres. Temos lá alguns papagaios australianos, papagaios africanos. Também são animais muito bonitos e muito inteligentes, inclusive, mas não são nada melhores do que os nossos brasileiros, nem mais bonitos. São tão bonitos quanto, são tão bons quanto. A gente espera que cada vez mais a gente possa valorizar o nosso produto, o que é nosso, o que é brasileiro. Eu vou só reforçar a ideia, então, o Paulo Filizola, que é uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa cidadão do bem, pode fazer e faz hoje a criação de animais da fauna silvestre estrangeira, da exótica, autorizado pelo IBAMA. Mas ele está esperando a concessão, a licença da fauna silvestre brasileira e não consegue por essa burocracia do IBAMA. Paulo, eu falei publicamente como homem público. Você, como criador, tem alguma queixa do IBAMA? Você convive bem com eles? Não, convivo muito bem com o IBAMA. É um pessoal muito experiente, já estão lá há bastante tempo. Atendem bem, fazem a coisa de acordo. Realmente isso é uma decisão que tem que vir de cima, isso tem que vir de Brasília, do Cisfauna, isso é coisa a nível de ministro, de presidenta Dilma. Se amanhã nós estivermos legalizados, com as resoluções, com as indicações todas do IBAMA, você acha que vai aumentar o comércio no Brasil? É legal desses animais? Vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar trabalho para muita gente? Eu tenho certeza que sim. É justamente o que eu espero, porque eu estou com vontade de melhorar, com vontade de investir, com vontade de crescer, mas não o farei enquanto não tiver toda essa parte legalizada. Acho que a solução para que não haja extinção de várias raças e tipos de aves será justamente facilitar para que os criadores possam reproduzir e comercializar. A presidenta Dilma, eu prefiro falar assim, em fins do ano passado, estão fazendo agora quase um ano já, sancionou a lei complementar 140, lógico, então de 2011, passando para os estados membros da federação, os 26 estados, mais o Distrito Federal, essa responsabilidade para tomar conta dessa questão dos animais silvestres, tanto nacionais quanto estrangeiros, aqui no Brasil. É um processo interessante, porque fica mais próximo do criador no seu caso, mas é um processo que ainda pode demandar mais tempo. Por exemplo,
O nosso Instituto Estadual de Florestas, IF, não está preparado para receber essa atribuição do IBAMA. Essa parte burocrática, ela pode estar atrapalhando bastante, porque justamente o tempo que vai se demorando com cada tipo de atitude dessa, transferindo responsabilidade, isso não vai resolver. As pessoas que hoje conduzem o IBAMA e as coisas todas são pessoas experientes, que estão lá há muito tempo, não podem ser substituídas da noite para o dia. Provavelmente o que eles devem ter que fazer a partir dessa decisão será uma colaboração, né, uma transferência de contrato de trabalho, mas com certeza as pessoas que hoje detêm o funcionamento disso e as técnicas, a experiência, elas vão ter que continuar envolvidas no processo, porque não vamos conseguir criar outras pessoas da noite para o dia. Eu queria perguntar ao Paulo, porque eu vi muitos animais bonitos, mas ele é que é o dono, ele é que é o proprietário, ele que cuida junto lá com seus funcionários, né? Falam em uns 2 ou 3 mais bonitos aí, Paulo Filizola. Ararajuba. Se a gente for falar dos psitacídeos silvestres, realmente as araras são maravilhosas, são os maiores psitacídeos do mundo, é a arara azul, a nossa arara azul, e tem também a ararajuba, que é uma ave menor, mas muito bonita, que na época que descobriram o Brasil era considerada na Europa pelo nome de ave real, porque realmente é uma ave que é como se fosse o símbolo do Brasil. Mas as aves brasileiras são muito bonitas, os papagaios são muito procurados. O papagaio Amazonas restiva, que é o mais comum deles e o mais inteligente, um falador, o pessoal procura demais. Todo dia eu recebo telefonema de pessoal que o IBAMA indicou e a pessoa está querendo, é o papagaio Amazonas, é aquele que fala, é aquele verdinho comum. Mas em matéria de beleza exótica, nós temos aves maravilhosas, papagaios maravilhosos, como o anacan, como o Amazonas petrê e outros que a gente tem. Mas você tem dessas espécimes lá? Bastante, algumas delas, não todas, mas... Paulo, nós estamos imbuídos de um espírito de aglutinar os criadouros de aves exóticas e de aves aqui no Brasil, para animais silvestres como um todo, né? Para ver se o IBAMA seja fortalecido, o IBAMA tenha mais recursos humanos, mais recursos materiais, porque a gente vê nisso aí uma possibilidade, é lógico, ambiental, é lógico, da flora, da fauna, mas também econômica. E o pessoal da Vale Verde já esteve com a gente, Parque Ecológico Vale Verde, e nós vamos realizar esse seminário no fim do ano com esse propósito. Podemos contar com o seu criatório e aproveito para saber o nome dele. Que é Psittacus filisoles brasilis. Vai ser um prazer para a gente estar presente com vocês. A gente entende que o psitacídeo, como um animal de criação doméstica, é o futuro para muitas pessoas e muitas situações. A gente percebe que no futuro vai ser muito mais fácil a pessoa ter uma ave doméstica do que ter um cachorro, mais barato, mais fácil. E queremos ver se difundimos isso, porque com certeza vai ser muito prazeroso para todo mundo, porque o respaldo que eles dão é muito grande. Eu quero agradecer o administrador de empresas Paulo Filizola, criador dos 3 tipos de faunas, repito, doméstica, silvestre e exótica, e agradecer sempre a você, a sua audiência no nosso programa Ecologia e Cidadania. Até a próxima semana.